Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje eu vou falar sobre a bênção de Deus para o homem e dizer que você é uma bênção. A bênção está sobre a sua vida. Para começar, eu convido você a abrir a sua Bíblia, as Escrituras, em Gênesis, no capítulo 12, onde Deus faz uma promessa a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 5. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe fora ordenado pelo Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Só até aqui. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo por mais esse dia, esta manhã. Peço que este amigo, esta ovelha, este discípulo, esta pessoa que está nos acompanhando agora seja poderosamente abençoada, e que aqueles que estão em Cristo Jesus entendam que a bênção está sobre cada um deles. Eu os abençoo e o entrego na mão do nosso Pai, aquele poderoso para fazer tudo o que nós precisamos, tudo que nós necessitamos para ter paz, alegria e viver nesse reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A nossa história começa com Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão, no capítulo 12. Ele sai de Harã. Mas, na verdade, essa promessa, ela não foi feita exatamente no capítulo 12, ela foi feita no capítulo 11. No capítulo 11, no versículo 33, o Senhor, na genealogia, fala que o pai de Abraão, Tera, ele sai de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Olha o que diz o versículo 33 do capítulo 11. Versículo 31, perdão, diz assim: Tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sara, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, mas foram até Harã e ali ficaram. Então, na verdade, Abraão ouviu essa promessa já antes da determinação do capítulo 12. Ele ouviu sobre a terra de Canaã. Mas o que acontece? Quando Deus fala de parentela, quando Deus chama Abraão e a gente ouve toda aquela história da parentela, dos irmãos, da família, da esposa, o Senhor queria que Abraão desvinculasse de tudo isso. Mas Abraão não fez. Saiu com seu pai, saiu com seu sobrinho, saiu com a Sara, e eles foram em direção a Canaã. Só que pararam no meio do caminho. Pararam em Padã Arã. Padã Arã, ou Harã, era uma terra de comércio. Então, o seu pai provavelmente prosperou em Harã. Eles ficaram ali, eles pararam e possivelmente esqueceram que o fim de todas as coisas é o que interessa. O fim era Canaã, mas eles pararam em Harã. E ali ficaram por muitos anos. Foram bem-sucedidos porque eles enriqueceram em Harã. No capítulo 12 fala que Abraão, quando sai de Harã, ele sai com muito dinheiro, com muitos bens. Onde foi adquirido isso? Não em Ur dos Caldeus, foi em Harã. Então eles ficaram ali, bem-sucedidos. Às vezes, na nossa caminhada, querido, a gente para e esquece das promessas, esquece que Deus tem uma promessa para todos nós. Às vezes, no caminho, a gente desconecta do céu de uma tal forma que parece que esse mundo é tudo. Tudo que nós adquirimos, tudo que nós procuramos está nesse mundo.
A palavra do Senhor diz que melhor é como nós terminamos. O começo é muito bom, quando você se converte, é cheio do Espírito Santo, quando você está na alegria do Espírito, tem o selo, quer trabalhar para o Senhor, quer conviver na comunidade. Mas o tempo passa e às vezes esquecemos das promessas e focamos nas coisas deste mundo, então a gente tende a regredir na fé. E assim, Abraão ficou em Harã por muito tempo. E aí o que Deus fez? Deus teve que chamar novamente Abraão quando o pai dele morre. Quando o pai de Abraão morre em Harã, então o Abraão parece que começou a pensar de novo nas coisas celestiais. Às vezes, Deus usa isso também. Às vezes as dificuldades, por isso que a palavra do Senhor diz assim, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque muitas vezes as provações, elas fazem com que acordemos. Assim foi o ano de 2020. 2020 nós tivemos grande provação, o mundo passou por uma grande provação. Aqueles que estiveram atentos para saber que essa provação poderia introduzi-los a um novo de Deus, começaram a ler mais a palavra, fazer culto doméstico, começaram a se interessar mais por Deus. Foi um tempo de descanso, que eu chamaria até de um Shabat de Deus para toda a igreja, quando nós ficamos em casa, quando o nosso tempo ele foi transformado num tempo precioso para dedicarmos ao Senhor. Muitos fizeram isso. E aqueles que fizeram isso tiveram um ano de 2021 cheio da bênção espiritual, cheio de vida de Deus. E não obstante, os projetos do mundo ficaram em stand-by. Então, às vezes, queridos, a tribulação, a luta, a provação e a luta, elas nos faz acordar para um novo. Por isso que nós acreditamos que vamos para o novo. E é melhor, queridos, que a gente aprenda a terminar as coisas bem. Jesus está voltando. E como nós estamos hoje? Então o terminar é importante. É muito importante que a gente lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro, que a gente renove as nossas forças no Espírito de Deus e que a gente se consagre no altar ao Deus vivo, que permanece vivo e que nunca mudou e é o mesmo até hoje. Então, voltando à história, o Abraão, agora no capítulo 12, depois que o pai morre, Deus fala com ele, meu filho, o final é Canaã. Então, novamente, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aqui nem é citado Canaã, é um lugar. O Abraão, possivelmente, tinha no coração que poderia ser Canaã, aquela primeira meta lá na frente, mas agora é um lugar que eu vou te mostrar. Então o que acontece? Agora sim, ele sem pai, somente com a sua esposa, mas com seu sobrinho, porque houve um vínculo muito grande do sobrinho com Abraão. Então ele leva o sobrinho chamado Ló, e ele parte para a terra que Deus ia mostrar. E Deus diz uma coisa muito importante, ele diz assim, sê tu uma bênção. É aqui a nossa palavra. Ele diz assim, olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. De ti farei uma grande nação. Versículo 2, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. O que Deus está falando? Seja uma bênção. Deus está falando, a bênção está dentro de você, meu querido. Onde você chegar, o lugar vai ser abençoado. Por quê? Porque Deus colocou essa bênção dentro de Abraão, na vida de Abraão. Então, viva a bênção. Se tu uma bênção, viva o que eu estou te dando. Deus já nos deu muito, voltando aos nossos tempos. Deus sempre nos dá, Deus nos deu a herança bendita do Espírito Santo em nós. Ele nos fez uma bênção nessa terra. Onde a igreja chega, chega a luz. Onde você chega, chega a luz. Onde você está, se você estiver em Cristo, chega a bênção. Por isso que, por exemplo, a instalação de uma igreja em uma comunidade, seja ela a comunidade mais trevas que existe nesse mundo, então aquela luz transforma a comunidade. Por quê? Porque a bênção está sobre a igreja, a bênção está sobre
a sua vida. Então o Senhor falou aqui para Abraão, se tu uma bênção, viva a bênção. Em outras palavras, onde você chegar, o caos sai e a vida de Deus entra. Então Abraão ainda não tinha entendido muito bem isso e ele parte. Ele sai de Harã agora e ele entra na terra de Canaã. Mas sabe o que acontece? Quando ele entra na terra de Canaã, sabe o que ele vê? Fome. Porque Canaã, na verdade, estava amaldiçoada. Ele viu a fome. E por que Canaã estava amaldiçoada? Porque a terra de Canaã, o lugar onde ele ia chegar, primeiramente foi edificada pelo filho de Cão, chamado Canaã. Daí o nome da terra, Canaã. E que história é essa? Nós sabemos que Cão, ele não cobriu a nudez de seu pai. Cão era filho de Noé. Noé um dia tomou muito vinho na sua videira lá e dormiu e ficou alegre, não sei, alguns dizem que ficou bêbado, mas ele se despiu, ficou nu. Então Cão, que era seu filho, ele viu seu pai naquela situação de nudez e ao invés de cobri-lo, ele foi sarcástico e levou como uma piada aos seus filhos, aos seus irmãos. E os irmãos chegando lá, os demais, Sem, Jafé, eles cobriram o pai, tiraram. E depois, quando Noé acorda e ouve essa história e viu que Cão não o cobriu numa hora de nudez, o que Noé faz? Ele amaldiçoa Cão. Mas a maldição não vai diretamente para Cão. Ele diz assim, o seu filho, Canaã, será amaldiçoado. Então, para onde Canaã chegava e se instalasse, a maldição instalaria junto. Então, a terra de Canaã, que era a comunidade dos filhos de Canaã, era uma terra que vivia em fome. Canaã estava fadado à fome, à aridez, ao deserto. Então é isso que Abraão encontra em Canaã. Então quando ele chega em Canaã, ele vai assim, não, aqui não é o lugar da bênção, porque Deus me falou que eu ia para um lugar que mana leite e mel, um lugar bom, um lugar onde poderia plantar e colher com fartura. Mas o que eu estou vendo aqui não é uma terra abençoada por Deus, é uma terra maldita, é de fome, aqui eu não fico. Então o Abraão não tinha percebido que a bênção estava nele, ele tinha que ficar em Canaã para mudar a história de Canaã. E o que Abraão faz? Abraão diz assim, não, eu saio daqui, ele desce para o Egito. E ele fala, aqui não é a bênção está em outro lugar, não nessa terra de Canaã, aqui está amaldiçoado. Então ele vai para um lugar onde tinha prosperidade, onde o faraó ainda mandava, onde tinha império ainda. Então ele vai para o Egito. Isso está aqui no versículo 10 desse mesmo capítulo 12. Ele desce para o Egito. Então quando ele chega no Egito, quase morre, querido. Porque onde nós vamos, que não é o centro da vontade de Deus, ali também há um cheiro de morte. Muitas vezes a gente acha que o lugar que Deus nos colocou é o lugar onde já está próspero, onde já está todo mundo rico, onde você tem as possibilidades. Às vezes não. Muitas vezes a bênção do Senhor está em lugares que a gente nem imagina, lugares pequenos. Então, se você quiser só ir para lugares onde há possibilidade de crescimento, inclusive financeiro, pode ser que não seja tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Então Abraão vai para onde? Para Egito. Fica no Egito, mas no Egito quase ele morre. Egito ele quase perde a mulher. Nesse momento ele vai para o Egito e entrega Sara para Faraó, para não morrer. E ele diz assim, Sara, não fala que você é minha esposa, fala que você é minha irmã. E era assim, isso era uma verdade, para encobrir uma mentira, para encobrir que ele era casado, entendeu? Então ele peca, Abraão erra, como todo homem erra, como eu peco, como você peca, como a gente erra. Assim, a gente precisa procurar se desviar do mal, como Jó fazia. Era um homem que tinha todos os atributos de Deus, mas ele tinha um muito mais interessante, que era se desviar do mal, se desviar daquilo que é maligno. E Abraão não fez, então ele fica no Egito.
E quando ele fica no Egito, quase morre também, a ponto de Deus intervir e dizer toda a verdade para Faraó, e Faraó mandar Abraão sair de lá. Então Abraão saiu do Egito e Deus o abençoou de tal maneira que o povo do Egito ainda entregou riquezas para ele. Faraó acrescentou aos bens de Abraão grandes riquezas. Então Abraão sai do Egito agora. Ele diz assim, para onde eu vou? Para onde eu vou quando eu sou um homem semi-morto? Eu vou para Deus. Eu vou ouvir as promessas do Senhor. Eu vou ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, você tem promessas. A gente precisa começar a fazer rebobinar a fita, né? Que não usamos mais, mas voltar num tempo onde Deus falava muito mais com a gente. E eu ouvi que promessas que não foram cumpridas e que foram de Deus, elas serão. Porque Deus não revoga as suas leis, as suas promessas. Deus não é homem que minta, né? Deus é Deus. Então, certamente, o Abraão, ele refletiu e disse assim, não, a promessa não está aqui. A promessa está em Canaã. Então ele volta, ele sai do Egito e volta para Canaã. Ele volta para o trilho da vontade de Deus. E é isso também que eu queria lhe informar neste dia. Volte para o trilho da vontade de Deus. Por mais que você esteve perto da morte, por mais que espiritualmente alguma coisa não esteve nos eixos durante anos, está na hora da gente voltar ao trilho da vontade de Deus. Está na hora da gente remir o nosso tempo, da gente lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Está na hora de pedir o perdão, está na hora de dizer assim, o meu coração será totalmente do Senhor. E esse tempo é o tempo disso, porque Jesus está voltando e vai haver um tempo de julgamento. Então é bom que você se prepare e se recoloque no trilho da vontade de Deus, porque o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Para Abraão era Canaã. Então Abraão agora vai para Canaã. E quando ele chega em Canaã, o que ele encontra? Canaã florida? Não. Canaã amaldiçoada ainda. Canaã árida. Canaã, uma terra assim era improvável aos olhos do homem uma prosperidade em Canaã. Improvável hoje que você encontre, que você veja Israel florido, florescendo, improvável, um pedacinho de terra, tamanho menor do que Alagoas, mas próspera. Israel está próspero, Israel é uma terra abençoada. E Israel também é uma terra que eu gosto de ir. Por isso, nós todos os anos planejamos uma viagem para Israel. Eu levo um povo para dizer assim, essa terra ela é abençoada, ela não está amaldiçoada, ela continua abençoada. Ela pode entrar em juízo para que o povo entre e veja o Messias, que já veio, que é o nosso Cristo. Mas ir a Israel é tremendo. Você ir a Israel, você vai ver a prosperidade do Senhor. Então todo ano eu vou. O ano de 2020 foi atípico, mas em 2021 irei a Israel. Quiser ir comigo, você faça contato, deixe a sua mensagem nesse vídeo, porque assim que planejarmos nossa viagem, você vai ver que tremendo é pisar na Terra Santa. Mas voltando ao assunto, então o Abraão entra e ele começa a plantar em Israel. Então ele joga a semente. E Israel começa a prosperar. Porque a bênção não estava na terra em si, mas no abençoado que chegou na terra. Então, quando você chega num lugar onde você é a bênção, o lugar prospera. Então, Abraão começou a prosperar e seus filhos começaram a ficar ricos em Israel. Abrir poços, ver a abundância das águas. Porque Israel, por mais que tenha uma hidrografia, uma das piores do mundo, Israel é chamada da terra das fontes, terra das águas. É uma bênção, Israel, por causa do abençoado Abraão. A história de Israel começa com Abraão. Abraão entra lá e diz assim, eu sou uma bênção. Deus me disse, eu sou uma bênção. Então ele começa a prosperar no meio daquela terra árida e a terra se tornou uma bênção.
Essa mensagem eu quero deixar para você, porque você também pode ser abençoado e ricamente abençoado. Porque se você está em Cristo, a bênção está em você. Olha o que o Senhor fala sobre Abraão em Gálatas, no capítulo 3. Diz assim, Gálatas capítulo 3, diz assim, no versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a bênção de Abraão, ela veio até nós por meio de Cristo. O que Cristo fez? Ele cumpriu a lei. E ele se fez maldito em nosso lugar, porque para o homem era impossível cumprir a lei. E o que é a maldição da lei? A maldição da lei é que se você não cumprir 100% da lei, você se torna um maldito. Se você cumprir 99% da lei, permanece maldito. Porque a lei é para ser cumprida em toda a sua extensão. Desde as pequenas coisas às grandes coisas. Se alguém deixa a lei, um pinguinho da lei, se torna maldito. Então Jesus cumpriu toda a lei. Mas ele foi pendurado como maldito por causa de nós. A maldição estava em nós. E ele disse assim, eu resgatei você na bênção do Senhor, me pendurando no madeiro. Então, nós somos abençoados hoje. Então, queridos, nós somos abençoados por causa de Cristo. A bênção de Abraão chega até você por meio de Cristo. Não tem outro jeito. Quer ser abençoado? Entrega a sua vida a Jesus. Faça as suas orações a Ele. Creia que o sacrifício da cruz te fez um abençoado. Porque por meio de Cristo, as bênçãos de Abraão chegaram até nós. Então, como Abraão foi um bendito nessa terra, você também é um bendito, é um abençoado, é um bem-aventurado, é um feliz. Então, onde você chegar, a terra tem que mudar. Onde você chegar, tem que haver unidade. A inimizade tem que sair. A derrota e a falta de prosperidade, tudo isso tem que sair. Por quê? Porque para onde Deus nos leva, o lugar se transforma em terra que mana leite e mel. Assim foi o final da história de Abraão, quando ele verdadeiramente vê Canaã, ou Israel, como a terra que mana leite e mel. E o que quer dizer terra que mana leite e mel? O leite vem da vaquinha, o mel, ela não, nesse tempo não viria de abelha, vem das tâmaras, vem da plantação. Então, em outro caso, entendendo melhor essa leite e mel, a gente tem que falar da agricultura e do pastoreio e do gado, né? Então, pastor e agricultor viverão bem em Israel. Isso que quer dizer, porque quem dá leite é a vaca, não é? Então, quem dá mel é a tâmara. Então, a agricultura e o pastoreio, né? Eles se encaixarão bem em Israel. Isso é, a inimizade acaba. A hora da cruz foi tão perfeita que no meio dela Deus derrubou um muro que se chama inimizade. Porque essa inimizade do agricultor e do pastor começou com Caim e Abel. Um era pastor, outro era agricultor. Então, quando Jesus vem, querido, quando Jesus vem, ele destrói isso, ele transforma, ele mostra espiritualmente que a terra deve ser banida, a inimizade na terra. Então, quando Jesus nasce, ele nasce onde? Ele nasce numa manjedoura, num lugar para ovelha, né, para gado. Ali em Belém, onde ele estava, era um lugar para gado. Mas quem vai visitar Jesus? Os pastores. Então, o nascimento de Jesus já mostra um novo tempo para a terra que mana leite e mel. É assim. Então, onde você estiver, você é o abençoado. A terra vai se transformar numa terra boa, numa terra que mana leite e mel. Então, queridos,
eu quero profetizar na sua vida e terminar esse estudo dizendo que você é o abençoado. Você em Cristo Jesus pode mudar a natureza, pode mudar a forma como as pessoas pensam, como você pensa. Você pode ter prosperidade tremenda. Você pode se tornar um rico, uma pessoa rica, desde que os princípios de Deus, a forma como Deus age em nós, e a nossa forma e a forma como nós nos entregamos ao Senhor não mude, porque Deus não muda. Você é um abençoado porque você pode levar amizade onde tem inimizade, você pode levar luz onde tem trevas, você pode levar prosperidade onde tem a escassez, você pode levar a bênção onde tem maldição. Esse é o nosso papel. Então eu termino hoje esse nosso estudo dizendo para vocês, se tu uma bênção. Seja um abençoado. 2021, seja você próspero, seja você alguém que une e não separa, seja você alguém que alimenta, seja você que extingue a miséria e derrota a escassez. Seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar este povo nas tuas mãos, declará-los abençoados, que a tua vida entre em cada um deles e que eles vivam o melhor do Senhor neste mundo, até que o Senhor venha, até que o teu Espírito entregue aquilo que foi um penhor dado pelo Senhor, que a gente volte às mãos do nosso Pai. Eu abençoo este querido, esta querida, esse irmão, essa irmã, e os entrego na tua mão, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.